Olá, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Nelson Alves, sou estudante das Escrituras Sagradas e tenho o imenso prazer de estar aqui trazendo esta boa nova para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. O tema que nós gostaríamos de abordar hoje é sobre o sétimo dia da semana, sobre o sábado. Por que decidi falar aqui hoje sobre o sábado? Porque o sábado é um mandamento esquecido. Entre os 10 mandamentos, ele é um mandamento esquecido. Decidi falar do sábado porque é justamente a respeito desse mandamento esquecido que o mundo da cristandade hoje realmente não faz questão de mencionar este dia. E então nós vamos fazer um breve estudo a respeito deste sagrado dia da semana que Deus criou lá no princípio da criação. Então, neste momento, eu gostaria de abordar esse assunto e nesse estudo de hoje nós gostaríamos de mostrar então algumas razões porque nós devemos então guardar este dia, o dia de sábado. Vamos ver então o que Jesus Cristo disse lá no livro de Marcos, no capítulo 2, o versículo 27 e no versículo 28, que lemos assim. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porquanto o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, conforme o que nós lemos aqui no relatório sagrado do Evangelho de Marcos, foi que Jesus Cristo disse que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Então, a primeira razão foi por causa da necessidade do homem e após 6 dias que o Criador ordenou para o homem trabalhar, ele criou o sábado para o descanso semanal. Sabe por quê? Para o homem, porque ele precisava de um dia de descanso, O homem precisava de um dia de descanso dentro do ciclo semanal para descansar. Então foi por esta razão que Deus ele criou o sábado. Ele deu um dia de presente para o homem, para que o homem pudesse descansar, refletir nas obras criadas pelo nosso Criador. Então o sábado não veio por causa da necessidade do homem. Não era o homem que precisava, não era o sábado que precisava do homem. Era o homem que precisava do sábado para poder ele ter um dia de repouso, um dia de descanso. Então, dentro desse contexto, gostaria então de enfatizar o seguinte: quando Deus ele criou o homem, ele percebeu que o homem precisava de uma companheira, por isso ele criou a mulher. Então, por causa do homem, por causa do homem, Deus então ele criou uma mulher. Então, o homem precisava de uma mulher. O homem necessitava de uma mulher. E aí Deus foi e criou uma mulher. Ele diz lá no livro da genealogia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, vocês podem até conferir lá, que Deus ao criar o ser humano, o homem,
Deus tinha dado ordem para o homem, né, dar nome aos animais, cuidar e cultivar a terra, e depois Deus chegou e falou bem assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira a fim de que ele seja idônea. Aí Deus foi lá e criou uma mulher. Então, por que Deus criou a mulher? Porque o homem precisava de uma companheira. E Deus foi e criou a mulher. Então, por que Deus criou o sábado? Porque o homem precisava, né, de um dia para descanso. Então, não era o sábado que precisava do homem, era o homem que precisava, ok? Precisava de um dia para descansar. Então, a mulher também veio por causa da necessidade do homem, assim como o sábado veio por causa da necessidade do homem também. Entende? Então, meus amados irmãos, assim também sucedeu com outras coisas que vieram à existência por causa do homem. Vejamos alguns exemplos. Isso tudo tem base bíblica, o que eu vou falar aqui para vocês, isso tudo tem base bíblica. Então, as Escrituras Sagradas, ela veio por causa do homem, isso aqui, ó, a Bíblia, né, a palavra de Deus, veio por causa da necessidade do homem, porque antigamente, lá no período patriarcal, Deus ele se comunicava aos pais pelos profetas. Isso você pode conferir lá no livro de Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 e 2. Né? Então Deus ele se comunicava aos pais pelos profetas, mas com o passar dos anos, a tendência do ser humano era de esquecer aquilo que Deus comunicava com o ser humano. Então Deus lá chama Moisés e pede para Moisés escrever ali, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de o Pentateuco, que é onde encontramos a Torá, a lei, né? Então, as escrituras veio por causa da necessidade do homem. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, os discípulos deles disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus foi e ensinou os discípulos a oração. Então a oração veio por causa de quê? Da necessidade do homem. Quando Jesus Cristo reuniu aqueles 12 lá, chamado de apóstolos, né? A Bíblia fala que ele criou o quê? A igreja. Ele até falou bem assim, ele falou bem assim para Pedro, né? Tu és Petra, e sobre esta pedra, a pedra quem era quem? Era Cristo, né? Edificarei a minha igreja. Então Jesus Cristo fez o quê? Ele criou a igreja. Então a igreja veio por causa de quê? A necessidade do homem, certo? Então não era a igreja que precisava do homem, o homem que precisava da igreja. Não era a oração que precisava do homem, o homem precisava da oração, ok? Então não era a Bíblia que precisava do homem, o homem precisava da Bíblia. Então, Deus também, Jesus Cristo, quando ele veio, ele instituiu a ceia, né? Ele instituiu a ceia por causa da necessidade do homem, porque através da ceia o homem ia realmente entrar em comunhão com Deus, né? Participar dos emblemas sagrados, que é do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, através do pão e do vinho. Então veio por causa de quê? Da necessidade do homem. Então os 10 mandamentos também veio por causa da necessidade do homem, porque os 10 mandamentos, né, quando Deus criou os 10 mandamentos, ele deu para o homem, porque através dos 10 mandamentos, o homem ia aprender duas coisas. Quais são essas duas coisas? É amar a Deus, né, sobre todas as coisas, que é os 4 primeiros mandamentos da lei, conforme está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, certo? Do versículo 3 até o versículo 11, lá está escrito os 4 primeiros mandamentos, e esses mandamentos aí ensinam o ser humano a amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo, que é do versículo 12 até o versículo 17. Então, Deus deu os 10 mandamentos por causa da necessidade do homem, certo? O homem precisava dos 10 mandamentos para poder realmente ele prestar a obediência ao Criador, certo? Então, prezados irmãos, vocês observaram então que além do sábado, que veio por nossa causa também, as outras coisas também vieram também
por causa da necessidade do homem, que eu já citei aí para vocês, e tem mais outras coisas também que eu poderia citar. Mas eu gostaria de apresentar para vocês agora uma segunda razão por que devemos então guardar o sábado. E a segunda razão é esta, porque o sábado é um símbolo, ou seja, é uma lembrança da criação de Deus, conforme Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, nos diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, a Bíblia fala assim, ó. Aqui, ó, Gênesis. Tá aí, ó. Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então a segunda razão é esta daí, porque devemos então guardar o sábado, porque o sábado é um memorial da criação de Deus. O sábado, gente, é o único mandamento entre os 10 que faz menção da criação. Você pode ler os 10 mandamentos todos lá, do versículo 3 até o versículo 17 dias do 20, e você vai ver que o único mandamento que faz menção de que Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há, é o sétimo dia, é o sábado. Então, nesse caso, o sábado é um memorial da criação. Como é que o ser humano agora diz que o sábado não é para ser guardado? Se Deus guardou o sábado, e ele guardou não é porque ele estava cansado, guardou para nos dar o exemplo, certo? Então, o memorial da criação é uma lembrança. Deus, ele ao criar os 10 mandamentos, colocou entre os 10 mandamentos o santo sábado para poder, né, levar o homem a ter essa lembrança. Bem, gostaria de mostrar para vocês aqui agora uma terceira razão por que nós devemos guardar o sábado. Porque o próprio Deus, que não se cansa, conforme o livro de Isaías, capítulo 40, a Bíblia fala que Deus ele não se cansa e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, ele não se cansa e ele mesmo descansou para nos dar o exemplo. Foi aqui o que a gente encontrou aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. A quarta razão que eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora é a seguinte. O sábado deve ser guardado porque ele é um símbolo da libertação. Por exemplo, o povo de Israel, eles, quando eles saíram lá do Egito, eles foram orientados em seguida para poder descansar no sétimo dia da semana, para lembrar que eles foram libertados da escravidão, lá do cativeiro, que ficaram em torno de 430 anos lá, né, no cativeiro egípcio, né, trabalhando na casa da servidão, debaixo dos trabalhos forçados pelo rei Faraó. Então, Deus ele pediu para eles guardar esse dia, porque era um símbolo da libertação para eles ali, ok? Hoje, nós devemos então guardar o sábado, porque o Senhor já nos libertou do cativeiro do pecado, conforme o livro de Romanos capítulo 6 e o versículo de 1 a 3, né? Vocês podem até conferir lá, né, que Deus ele nos libertou, né, do pecado, conforme o relatório sagrado lá no livro de Romanos capítulo 6 de 1 a 3 nos fala a respeito desse assunto, certo? E uma quinta razão que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, amados irmãos, porque nós então devemos guardar o sábado, é o que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 56, o versículo de 1 a 6, que eu convido vocês para poder conferir comigo aqui nesse exato momento, certo? Deixa eu ver aqui onde é que está o livro de Isaías, no capítulo 56,
de 1 a 6, mas eu vou ler o verso 2 e o verso 6. Diz assim, ó: Bem-aventurados, bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que se lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Vendo? Agora veja bem o verso 6, ó. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus todos os que guardarem o sábado, não profanando os que abraçarem a minha aliança. Então aí as pessoas vão dizer assim: o sábado foi feito somente para os judeus. Não. Muito pelo contrário, porque quando Deus criou o sábado, não existia nacionalidade, não existia raça, povo, não existia isso, não existia judeu. Quando Deus criou o sábado, que existia era Adão e Eva, que a Bíblia fala. E Isaías está dizendo que os estrangeiros que quiserem servir ao Senhor, sendo deste modo, quem são os estrangeiros aqui? São todos aqueles que não fazem parte do povo, né? Do povo que era o povo ali, o povo judeu, né? Então, todos os estrangeiros, né? Gentios. Então, ele está dizendo aqui, né? As pessoas que quiserem se unirem ao Senhor, amarem ao Senhor, deste modo, para serem seus servos, tem que guardar o sábado. É a Bíblia que está falando, não é eu que estou falando. Apenas eu estou aqui lendo o que a Bíblia está falando para cada um de nós. E ele ainda fala no verso 7 que então vai levar a gente para um lugar mais alto, vai nos dar um nome melhor do que filhos e filhas. Tá vendo? Então, né? A Bíblia fala através do profeta Isaías que quem faz isso está abraçando, né, aquilo que é da vontade de Deus. Ok, gente? Pronto. A sexta razão por que nós devemos então guardar o sétimo dia da semana é a seguinte. Vou mostrar aqui para você no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 12 e o versículo 20. Olha o que está escrito aqui, ó. Ezequiel 20, 12 e 20. Olha aqui, ó. Diz assim o texto: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ao versículo 20: Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vosso Deus. Então, primeiro, devemos guardar o sábado, porque é Deus que santifica. E terceiro, devemos guardar o sábado, porque para a gente saber que o Senhor é o nosso Deus. Tá vendo? O Senhor é o nosso Deus. Então, um rebanho de ovelhas, de cabritos, de bodes, digamos assim, de gado, né? Para saber realmente quem é o dono, o que é que os fazendeiros colocam? Eles colocam o ferro com as iniciais da sua assinatura, né? Então pega e ferra o gado para as pessoas saber que aquele gado tem dono, entendeu? Então o sábado, quando a gente guarda, é porque a gente vai guardar o sábado para a gente saber que Deus é Deus, que Ele é o nosso Deus. E para saber que Ele é quem santifica o sábado e santifica o seu povo também. Tá entendendo, gente? Certo? Então, uma outra razão que eu queria apresentar foi essa daí de Ezequiel, né? Capítulo 20, versículo 20. E outra, o sábado também está sendo orientado aqui pelo profeta para nós guardarmos o sábado, porque é um sinal entre Deus e o seu povo. No tempo do fim, o sábado vai servir de sinal entre Deus e o seu povo, vai ser a linha demarcatória, entendeu? Quem está realmente aqui abraçando aquilo que é da vontade de Deus ou não, certo? Ok, gente?
Então o sábado vai fazer realmente essa diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. No fim do tempo vai ser dado como um sinal aí, certo? Então, esta foi a sexta razão que eu mostrei para vocês. Então, o povo de Deus hoje não é o Israel, nação literal, né? É, porque eles não aceitaram a Jesus Cristo como o Messias. Porque quando Jesus Cristo veio, a Bíblia fala que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, né? Eles rejeitaram, não aceitaram. E até hoje lá em Israel, Jesus não é reconhecido por o Messias, como o Messias enviado. Eles ainda estão esperando o Messias vir, né, para morrer, entendeu? Então, hoje, as pessoas que fazem parte lá do país chamado Israel, que quiserem realmente fazer parte, né, do povo escolhido de Deus, eles têm que arrepender-se dos seus pecados, eles têm que aceitar Jesus pela fé e crer no seu sacrifício vivo, e eles têm que deixar de praticar, né, aquelas oferendas que eles costumavam praticar lá e viver em novidade de vida, ok? Então hoje, o Israel, o povo de Deus hoje, o povo de Deus escolhido hoje, gente, é o Israel espiritual, não é o Israel literal, certo? Porque o Israel espiritual é um povo que aceitou o Salvador Jesus Cristo e chamado o Cristo, né, o Messias. Então hoje nós somos o Israel espiritual, porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós acreditamos no seu sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, entendeu? Então Jesus Cristo, ele sim, agora eu vou mostrar para vocês aqui agora uma sétima razão porque nós devemos então guardar o sábado. Eu vou convidar vocês aqui para a gente ir lá para o livro de Lucas, no capítulo 4 e o versículo 16, que vai mostrar por que a gente deve guardar o sábado, certo? Olha aqui, Lucas 4,16, o que se encontra lá é o seguinte, né? O vídeo vai ficar um meio comprido porque eu tenho que abrir os textos aqui para mostrar para vocês, ok? Porque a gente tem que, no caso, falar do assunto e mostrar os textos para depois não corrermos o risco de alguém dizer que a gente está aqui né, querendo falar coisas da nossa própria vontade. Mas a gente fala conforme o que a Bíblia ensina, certo? 4,16, é o que está escrito aqui, ó. Lucas 4,16, diz assim, ó. E chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado na sinagoga, e como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e para libertar os oprimidos. Então a Bíblia está falando que Jesus Cristo entrou na sinagoga no sábado e o costume dele era estar aos sábados na sinagoga e ler a palavra para o povo. Então o costume de Jesus era ir para a sinagoga aos sábados. Certo? Então essa aqui é uma sétima razão porque nós devemos guardar o sábado, porque Jesus guardou também. Mas alguém pode dizer, mas Jesus não guardou o sábado, porque Jesus curou no sábado. Gente, quando é que você vai encontrar na Bíblia Jesus na carpintaria trabalhando no sábado? Você não vai encontrar nenhum texto falando a respeito disso assim. Jesus, ele curou, né, o paralítico no sábado. Jesus, ele libertou, né, os demoniados no sábado, porque isso era uma obra de fazer o quê? O bem, né? Jesus Cristo falou assim: é lícito se fazer bem aos sábados. Então, curar no sábado não é trabalhar, entendeu? Abrir as vistas do cego em um sábado, curar uma mão ressequida no sábado, levantar um paralítico no sábado, isso não é trabalho material, isso é um trabalho espiritual, certo? Então, né? O trabalho que Jesus fez no sábado foi isso aí.
entendeu? Certo? Então, essa foi uma razão, né? Mais uma razão porque a gente deve guardar o sábado, porque Jesus também ele guardou o sábado, ele estava na igreja no sábado. Então, é, a, as santas mulheres também, elas guardaram o sábado. Se você for examinar lá no livro de Lucas, no capítulo 23, e o versículo 50, o versículo 54 a 56, a Bíblia fala lá que as santas mulheres que vieram com ele, né, lá da Galileia, a Bíblia fala que elas vieram com ele e era o dia da preparação. Ia começar o sábado. E elas então compraram as especiarias, aromas, ungüentos. E a Bíblia fala que era o dia da preparação. Que dia era esse? Era o dia de sexta-feira. E no sábado, elas então fizeram o quê? Elas descansaram segundo o mandamento. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E era o dia da preparação, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e tal, tal, tá vendo? Então voltaram, tá vendo? E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então Jesus já tinha sido morto, estava na sepultura. E elas então descansaram, porque o mandamento mandava descansar, tá certo? Jesus descansou até na sepultura, gente. É mais um motivo da gente descansar também. As mulheres, ali Maria, né, Salomé, Joana, as santas mulheres que andavam com Jesus, elas repousaram no sábado, descansaram no sábado. Jesus morreu e elas continuaram descansando no sábado. Tá o texto aí, para quem quiser examinar, tá certo? Então, Jesus ele descansou no sábado, até na tumba. Como eu disse para vocês aí, vocês podem verificar lá no livro né, de Mateus, capítulo 28, Marcos capítulo 16 e outros textos aí posteriormente, João capítulo 20, né? Lucas, por exemplo, capítulo 24 aqui, ó, fala da ressurreição, né? Então, Jesus ele só foi ressuscitar no domingo, porque no sábado ele ficou na sepultura. Então, isso, se Jesus ficou no sábado na sepultura, isso denota que o sábado também é um símbolo da redenção, né? Um símbolo da redenção, ok? Então, uma outra razão que eu gostaria de mostrar para vocês, porque nós devemos então guardar o sábado, os apóstolos guardaram o sábado após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus ter ido para o céu. Tem alguns textos aqui que não tem como eu ler todos, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas vou citar os textos aqui, né, dos apóstolos guardando o sábado, inclusive o apóstolo São Paulo, que ficou lá na cidade de Corinto por 18 meses. E de todos os sábados ele estava lá, guardando e na sinagoga, dissuadindo tanto judeus como né, autoridades da época, para mostrar para as pessoas que Jesus era o Cristo, o Messias. E os textos que eu gostaria de citar aqui para vocês é o que se encontra lá, né, no livro de Atos, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 14, Atos capítulo 13, versículo 42, Atos 13, 44, Atos 16, 13, Atos 16, 12, 13, Atos 16, 14, 15, Atos 18, versículo 11, e ali nos fala que Paulo ele ficou ali por 18 meses, em Atos 18, versículo 11, né? E durante 18 meses, se você for contar, dá 78 sábados que Paulo ficou ali na cidade de Coríntio, né? E todos os sábados ele estava lá na sinagoga dos judeus, né? Dissuadindo e mostrando as verdades para o povo, entendeu? E a Bíblia diz que Paulo, até quando chegou lá na cidade dos Bereanos, a Bíblia diz que ele disse assim, olha, os de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, do que os de Tessalônica, para examinar as escrituras, para ver se o que Paulo falava é de fato assim mesmo. Vou falar um pouco rápido aqui para o vídeo não ficar muito comprido, certo? Então, a nona razão que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, baseado nas escrituras sagradas, gente, porque nós devemos então guardar o sábado, é porque de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a Bíblia fala que João se achou em espírito no dia do Senhor. E o único dia, né, ordenado na Bíblia, que é o dia do Senhor, é o sábado. Se você for para Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28,
o verso 28 fala bem assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, se ele é Senhor do sábado, o dia do Senhor é o sábado. Se você for para Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, né? Aí vai falar que o sábado é o dia do Senhor. Confere lá. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, né? Certo? Então, o dia do Senhor, conforme a Bíblia, é o sábado, não tem outro, né? Não tem outro, certo? Então, o dia do Senhor não é o domingo, gente. Como dizem por aí, o mundo da cristandade, este nome, domingo, nem existe na Bíblia. Foi um nome dado por Constantino em homenagem a seu neto. Entendeu? Botou o nome de domingo, um nome pagão, né? Então, na Bíblia, domingo, né, é um nome de origem pagã, certo? Então, a guarda do domingo também não tem base bíblica também, é de origem pagã, certo? Não tem base bíblica. Não existe nenhuma ordenança na Bíblia para guardar o domingo como o dia do Senhor. Não existe. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar. E em nenhum outro, em outro estudo a gente pode até abordar esse assunto, como o domingo veio como um dia de guarda para o mundo da cristandade, mas não ordenado por Deus e nem ordenado por Jesus, nem ordenado pelos apóstolos, nem pelos profetas. Não tem base bíblica e não tem ordenança nenhuma para guardar o domingo como dia de guarda. Então, a 10ª razão que eu gostaria de mostrar para vocês, baseado no texto sagrado, é o que nós encontramos também no relatório sagrado, que nós devemos guardar o sábado. O profeta Isaías, ele diz que o sábado também será guardado de uma lua nova a uma outra lua, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra lua nova. Então, de um sábado a outro é o quê? É uma vez por semana, né? A cada sábado o povo de Deus vai estar lá em Jerusalém, guardando, né, o dia de sábado como o dia sagrado, como o memorial da criação de Deus, como símbolo da graça de Deus, como lembrança da redenção, entendeu? Aí, ó, o texto aqui, ó, gente, ó, Isaías 66, rapidinho aqui, ó, tá vendo? Isaías 66, o que é que diz aqui? Versículo 20, 66 e o versículo 22. Olha o que diz aqui, ó, gente, ó. De uma lua nova, tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a humanidade adorar a minha presença, diz o Senhor. Então, certo? Se a gente não guardar o sábado aqui, como é que a gente vai estar querendo guardar o sábado lá? Entendeu? Então aqui é o povo de Deus, lá na terra prometida, na Nova Jerusalém. Todos estarão lá de um sábado a outro, lá no santuário, guardando o sábado, louvando a Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Certo? É a Bíblia que está falando, gente. Não é Enéas que está falando, Enéas apenas está aqui transmitindo para vocês, né, as razões pelas quais nós devemos então guardar o sábado. Vou deixar então uma nota aqui para nós finalizarmos o nosso tema de hoje. E a nota que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que o sábado faz parte dos 10 mandamentos, conforme Êxodo 20, versículo 13 a 17. Pode conferir lá, para vocês verem lá. Né? O sábado é o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, certo? Então, os 10 mandamentos não foram abolidos na cruz, como alguns dizem por aí. Porque Mateus 5,17, Jesus fala o quê? Não penseis que vim abolir a lei, e nem os profetas. Não vi abolir, eu vim cumprir. Então, Jesus não aboliu nenhum dos 10 mandamentos. Então, por que, né, nós devemos guardar o sábado? Porque o sábado ainda está em vigência, assim como os outros 9 mandamentos estão em vigência, estão em vigor, o sábado ainda estão em vigor também, gente. Então, o sábado faz parte da lei da liberdade, conforme Tiago capítulo 2, versículo 8 a 12. Ele diz assim, se todavia observares a lei régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeres bem, né? E aí ele fala bem assim, mas todo aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, terá sido culpado de todos. Mas aquele que mesmo disse, não matarás, foi o mesmo que disse, não adulterarás. Se tu não matas, mas se tu adulteras, tu rouba, se tu mente e tal, então você se torna transgressor da lei. Então, um mandamento vai dependendo do outro, gente, certo?
Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também é que o sábado, se ele fosse abolido, todo o decálogo, os 10 mandamentos, teria sido abolido também, entendeu? Se tivesse sido abolido os 10 mandamentos, ou seja, a santa lei de Deus, Paulo não teria dito lá no livro de Romanos 7, versículo 7, a lei pecado de modo nenhum, porque não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo não teria dizido em Romanos 7, versículo 12, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, entendeu? Então, gente, não teria sentido, não teria dito isso, né? João em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12, Apocalipse 19, versículo 10, que fala a respeito dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos vai ser realmente uma referência do povo de Deus no final do tempo, né? Não é por placa de igreja, é pela lei de Deus. A Bíblia fala o quê? Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher que é a igreja, o dragão é quem? É Satanás. Vai ficar irada contra a igreja. Por quê? Porque guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 19, versículo 10, a Bíblia fala que o anjo chegou para João e disse assim: eu sou co-escravo teu dos teus irmãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha aí os 10 mandamentos lá no Apocalipse. Eu mostrei aqui os 10 mandamentos em vários textos da Bíblia no Novo Testamento, gente, porque as pessoas dizem que os 10 mandamentos é só lá no Velho Testamento. Mentira! Os 10 mandamentos estão em todas a Bíblia Sagrada, gente. Então, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês também, preste atenção, é que eu queria dizer que a eterna lei de Deus é um transcrito do seu caráter. Por exemplo, Deus é santo, sua lei é santa. Deus é justo, sua lei é justa. Deus é bom, sua lei é boa. Romanos 7, 12. Lá no livro de Salmos 119, versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, Deus é eterno, a sua lei é eterna. Deus é verdade, sua lei é verdade. Salmo 119, versículo 151, fala a respeito também do transcrito do caráter de Deus, que é o transcrito da sua lei. Salmo 119, versículo 172, também fala que Deus e a sua lei, o seu transcrito é a mesma coisa, você pode conferir lá. Então, Deus é imutável, ele não muda, a sua lei também não muda, gente, certo? Porque o caráter de Deus não pode ser mudado, certo? Então, Deus, ele é verdade, a sua lei é verdade, Deus é eterno, a sua lei é eterna, Deus é justo, a sua lei é justa, certo? Você pode conferir os textos lá, Salmo 119, versículo 142, 119, 151, 119 e 172. E tem outros textos que eu poderia mostrar aqui para vocês, mas eu não vou citar porque o vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Então, gente, Deus ele é eterno, a sua lei é eterna, certo? Então, a 11ª razão que gostaria de mostrar para vocês porque nós devemos guardar o sábado é porque o sábado foi escrito na pedra, né, com os 9 mandamentos, certo? Que formaram os 10 mandamentos pelo próprio dedo de Deus. E a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que Deus, tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, pegou e entregou as 2 tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus, e deu a Moisés. E Moisés, então, entregou o povo, certo? Então, se Deus escreveu na pedra, é porque é sinal de eternidade, que não pode ser apagada. Agora, a única parte da Bíblia que Deus escreveu, não confiou o homem escrever, foram os 10 mandamentos. O restante da Bíblia foi escrito pelo homem, pelos profetas e pelos apóstolos, certo? Entendeu? Então, os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, é símbolo de eternidade, entendeu? Então, esse estudo de hoje foi realmente para mostrar a vocês aí, entendeu? Meus queridos amados irmãos, certo? Não importa qual seja a religião que vocês estão aqui me ouvindo aqui. Deus ama vocês. Deus ama todos. Todos nós estamos debaixo da graça. Todos nós dependemos da graça de Deus, certo? Mandamento, lei não salva ninguém, certo? Mas quem salva é a graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é dom nosso, é dom de Deus. Mas os 10 mandamentos foi dado por Deus para a gente realmente
amar a Deus e amar o próximo. Então, quando a gente observa os 10 mandamentos, é uma demonstração do amor que nós temos por Ele. João capítulo 14, versículo 15, Jesus fala bem assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, certo? Então, é uma expressão de amor, certo? Que nós expressamos o quanto nós amamos a Deus. Então, Deus ele expressou o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo para nos dar, prover salvação. Então, em outro estudo, a gente pode falar um pouco a respeito do domingo e etc., mas agora foi sobre as razões por que nós devemos guardar o sábado. Meu nome é Nelson Alves e eu tenho o imenso prazer de ter compartilhado essa mensagem para vocês. Vou editar lá no meu canal, no YouTube, e depois eu vou enviar, certo? E depois vocês dão um link lá embaixo, aperta no link lá embaixo, nas letrinhas azul, compartilhe, comente, aperta o sininho de notificação, tá certo? E vamos compartilhar para outras pessoas. Se inscreva no meu canal também, porque isso vai nos ajudar bastante. Que Deus abençoe, Deus possa realmente iluminar a cada um de nós, que possa nos dar entendimento a cada momento da nossa vida, com todo respeito às pessoas que não crê, né, dessa forma. A gente respeita, mas eu procurei, né, transmitir essa mensagem com base bíblica, nada de mim mesmo. Tudo foi com base bíblica. Você pode ver aqui que foi tudo na Bíblia, certo? Sem estar usando livros e etc. Só Bíblia mesmo, ok? Em nome de Jesus, receba essa boa mensagem em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade. Porque Jesus Cristo fala bem assim: quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E vocês não vão falar de si mesmo, mas falará tudo que vocês tiver ouvido a respeito de mim mesmo. João capítulo 16, versículo 13. Um abraço no amor de Jesus Cristo. Amém.